Olá, aqui é o Márcio Seabra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É só clicar aí embaixo em inscrever-se, tá bom? E qual é o assunto do nosso bate-papo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o artigo 319 do nosso CPC de 2015, o nosso Código de Processo Civil, tá ok? E sobre o que fala o nosso artigo 319? O artigo 319, meus amigos, ele traz os requisitos da petição inicial. Então, o que você precisa para construir a sua petição inicial está lá no artigo 319 do CPC. A pior petição inicial, ela deve ter os requisitos do artigo 319. É importante destacar. Por quê? Porque se não tiver aqueles requisitos, o juiz pode mandar você emendar a sua inicial, bem como até mesmo indeferi-la. Então, por isso que é importante. Tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre o artigo 319. Eu queria primeiramente falar sobre a petição inicial e o artigo 312 do CPC. O que fala o artigo 312 do CPC? Eu tenho ele aqui, ó. O artigo 312, ele diz o seguinte: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Aqui ele fala sobre em que momento a petição inicial ela é proposta. Então você constrói a sua petição inicial e o pontapé inicial, quando tudo começa, é na hora que você pega essa petição inicial e vai e protocola essa petição inicial. E dirige essa petição a um juízo competente. Aí está a propositura da ação. Tá? Aí está proposta a ação. Mas os seus efeitos, aí que fique bem claro, desta petição inicial, só surtirão efeitos após o réu ser citado. Então, do que é formado uma relação jurídica, a relação jurídica litigiosa, formada por três pontos importantes. O primeiro ponto é o autor da ação. Em cima está o juízo competente e na outra ponta está o réu. Então você propõe esta ação a um juízo competente. Este juízo vai analisar sua petição inicial. Se ela estiver com todos os requisitos do artigo 319, ele manda citar o réu. E aí está formada a relação jurídica litigiosa. Ok? E a petição inicial, ela é a parte mais importante de todo o processo. É a parte mais importante. Você, quando constrói uma petição inicial sólida, rica, com bastante provas, essa petição inicial sendo com uma base sólida, ela vai sustentar bem o processo inteiro. Não é? É a petição inicial que sustenta todo o processo. Todos os outros atos vêm após a petição inicial. Não é? É importante falar nisso. Então, vamos falar do artigo 319. Qual é o primeiro inciso do artigo 319? O artigo 319 ele diz que a sua petição inicial ela deve se dirigir ao juízo competente. É o inciso 1. O artigo 319 ele traz 7 incisos. E aqui você encontra exatamente a estrutura da sua petição inicial. Então, no inciso 1, fala o juízo a quem é dirigida. Então, nós estamos falando aqui do endereçamento da sua petição inicial. Você vai construí-la e vai indicar a quem? A uma vara civil, a uma vara de família,
Há uma vara do trabalho, há uma vara criminal, há uma vara do juizado especial civil, há uma vara do juizado especial criminal. Então você tem que endereçá-la ao juízo competente. Tá ok? Esse é o inciso 1. No inciso 2, a petição inicial ela tem que trazer a qualificação das partes, tanto do autor quanto do réu. E aí, o inciso 2, ele traz exatamente o que você tem que destacar na qualificação do autor e do réu. Tá? Nós temos aqui, olha, no inciso 2, nomes e prenomes. Você sabe o que é o nome e o prenome para o direito civil? Nome é como se for o sobrenome. E o prenome é o seu nome. Tá? O estado civil do seu cliente precisa ter. A existência de uma união estável, se for o caso. A profissão do seu cliente tem que ter. O número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica. Endereço eletrônico. O nosso Código de Processo Civil de 2015 incluiu, tá, na qualificação das partes, o endereço eletrônico, ou seja, você tem que colocar o e-mail do autor. Tem que colocar o e-mail. Tá? O domicílio e a residência do autor e do réu, para que a parte muito importante, a citação do réu. Se não houver a citação, não é? O processo não vai ser distribuído, não vai ser, o réu não vai ser citado e você não vai conseguir dar andamento à sua inicial. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, aqui nós estamos falando na causa de pedir. A causa de pedir é formada pelos fatos, que é justamente a história, os fatos, o acontecido, e os fundamentos, que aí você tem que fundamentar bem a sua inicial, tá? Colocando as fundamentações dos seus pedidos, você tem que colocar jurisprudências adequadas. Tá ok? Então, nós falamos até o momento do inciso 1, 2 e 3. O restante dos incisos, o inciso 4, 5, 6 e 7, nós vamos tratar em um outro momento. Vamos gravar um outro vídeo para falar destes incisos. O inciso 4 fala sobre o pedido, o inciso 5, o valor da causa, o inciso 6, provas, e o inciso 7, a opção pela realização de audiência de conciliação ou de mediação. Mas nós vamos gravar um outro vídeo para falar sobre esses pontos. Tá ok? Lembrem, a petição inicial ela é a coisa mais importante que existe na relação processual litigiosa. É comparada mesmo a um tronco de uma árvore que sustenta o restante da árvore inteira. Tá ok, meus amigos? Eu espero ter ajudado com este vídeo e até o próximo bate-papo.